eu sou a Twilight Sparkle, o holograma da Twilight Sparkle. E se você tá vendo isso, você deve ter entrado para ver a análise do episódio Tecer é Difícil. E está no lugar certo. Vem no VAP. Eu estou com vocês. Vem, rapaz, vem no VAP, vem. Hey, gente! Bem-vindos ao Amor de Garota, aqui é Gisele. O episódio 2 do capítulo 2 começa com o Hit em uma linda e maravilhosa manhã, onde nada poderia dar errado. Bem, pelo menos ele pensou que nada poderia dar errado, até ele enfrentar vários problemas envolvendo magias de pôneis terrestres. Sandália fazendo um montão de plantas na porta da delegacia do Hit, crianças presas em plantas enormes. Enfim, a manhã começou toda alombrada. E no meio dessa manhã alombrada, veio o primeiro surto. O retorno do Sprout! Sim, gente, essa é a primeira cena com ele, cara! Apesar de eu ter ficado muito feliz de saber que ele tá de volta, porque ele é um dos meus personagens preferidos, eu não gostei do fato dele ter voltado de repente, sem explicação de onde que ele tava. E eu já entrei mais a fundo nesse assunto no vídeo passado aqui do canal. Vou deixar o link na descrição. Aparentemente, o Sprout estava fazendo trabalho comunitário com outros dois pôneis. E ele tava ali se gabando, dizendo que provavelmente a magia dele é a mais poderosa de Mertime Bay, não sei o que, não sei o que lá. E os caras não estavam nem aí pra ele. Então o Sprout, tentando impressionar, acaba criando sem querer uma planta gigante com frutas gigantes. E uma dessas frutas cai e sai rolando morro abaixo. O que tiver na reta é vá. O próprio Sprout sai correndo e os caras que estavam trabalhando com ele também. E quando o Hit percebe o que está acontecendo, ele ativa o seu modo protetor profissional e sai tirando todo mundo da frente de todas as maneiras possíveis. O Sprout até sobe em uma casa igual um Homem-Aranha, não sei como. Até que o Hit se lombra. E depois dessa bagunça toda, a abertura começa. Na próxima cena, vemos a Sunny abrindo o quiosque de vitaminas, enquanto o Hit tira as plantas que ficaram na porta da delegacia. E quando a Sunny vê o Hit todo sujo de fruta, ela, ao invés de se preocupar, perguntar o que aconteceu e não sei o que, não! Ela chega e fica rindo da cara dele, cara. Ela fica tirando sarro da cara dele. Eu queria ter chegado mais cedo. Parece que você causou um grande impacto. Tá tão engraçado hoje. E aí, a Sunny e o Hit batem altos papos. Eles falam sobre a magia dos pôneis terrestres, com a Sunny super apoiando essa nova magia e o Hit detestando. A Sunny ainda tenta fazer o Hit pensar positivo, dizendo que eles já sabem de muita coisa sobre essa magia e que o Hit aparentemente é o único que consegue falar com os animais. Mas quando ela pergunta se ele já tentou fazer uma planta crescer, ele diz que não e tem até medo. E a Sunny continua. Ai, Hit, mas você é muito bobo, você não pode acreditar que essa magia é um desastre só por um acidentezinho. Eu estou certa porque eu sou a protagonista. Então o Hit decide mostrar pra Sunny o que tá acontecendo. E na próxima cena, vemos a Sunny, o Hit e o Sprout, os três juntos na mesma cena depois de tanto tempo. O Sprout estava se explicando, falando que ele não sabe como que isso aconteceu e estava mostrando como que ele fez aquele desastre. E inclusive ele fez a planta gigante crescer um pouco mais sem querer. E isso tudo só é motivo pro Hit reclamar mais, porque ele quer proteger os pôneis de Mertime Bay. E com essa magia doida e imprevisível, fica difícil. Então ele e a Sunny começam suas brigas de casal, enquanto o Sprout tá mó paz trabalhando. Até que o Sprout espirra e a magia dele é ativada de repente. E acontece isso.
precipitadas e ele diz que vai pensar, mas que proteger os pôneis é o dever dele, Pepe Pan, não sei o que. E a Sunny não tava nem aí pro que o Hit tava falando, ela só tava passando o casco nos pedaços da fruta que ficaram no corpo do Hit. Parece que ela tá passando fome. O Hit vai embora e a Sunny começa a limpar a sujeira da fruta que ficou na boca dela. E ela usa o espelho mágico para isso. E a Opaline Foguinho e a Misty Santinha, obviamente, não perderam a oportunidade de saber o que ela estava fazendo. A Opaline Foguinho começa a dizer, em breve, a magia da Sunny vai... Ela não termina a frase porque a Sunny fechou o espelho. E a Opaline mona, porque se ela fosse a Sunny, ela ficaria o dia todo olhando sua boquinha. E a Misty solta essa. E que boquinha linda, Opaline! Igualmente assustadora e charmosa. E a Opaline diz que é hora de pedir outra coisa para a Misty. E a cena acaba com esse suspense. Agora nós vemos o Hit na estação de xerife fazendo várias coisas chatas de leis, até que ele percebe que uma folhinha tá mordida. E adivinhem quem mordeu? Isso mesmo, o Sparkeroni, também conhecido como meu xodozinho. Eu vejo que muitos fãs odeiam e alguns parecem desejar até a morte do Spark, porque dizem que ele é muito arteiro e não sei o que, não sei o que lá, e ele realmente é muito arteiro. Mas isso não é motivo pra odiar ele, cara. Ele é um bebê, um bebezinho, um recém-nascido praticamente. Ele não entende as coisas. Eu sou a irmã mais velha dos meus 2 irmãos e eu sei que não é fácil. Tem muitas das vezes que é um caos, mas você não pode ficar com raiva por causa disso. Eu quero dizer que não pode pegar a raiva da pessoa, entendeu? A raiva passageira você pode ter. Mas essa é a minha opinião. E além disso, eu acho o Spark muito fofinho e ele é meu xodó. E o Spark fica aprontando. Até que a Izzy chega. E a Izzy, vendo o estado do Hit de pai lombrado, decide virar a babá do Spark. E isso comprova a teoria que eu já fiz aqui no canal de que ela seria a babá dele, cara. Esse acerto de teoria merece um like. Dá like pra mim. E o Hit fica muito grato, diz que a Izzy é a melhor e que se ela precisar, tem uma lista completa do que fazer e dos perigos eminentes. Então ele vai fazer a coletiva e mete o pé. Ou casca. Entenda como quiser. E a Izzy fica meio bugada. Ela fica tipo, perigos eminentes? O que é tão perigoso em cuidar do Spark? E lá fora, vemos vários pôneis se reunindo para ver o discurso que o Hit vai fazer no microfone. E entre esses pôneis estavam a Sunny, a Pip e a Zip. E no discurso, o Hit diz que a partir daquele momento não haveria o uso de magia terrestre de maneira nenhuma, até que ele coletasse dados de todos para tomar as medidas mais adequadas. E não só a magia de pôneis terrestres, mas também a de Pégaso e Unicórnio. E todo mundo fica muito triste e horrorizado. Menos a Sunny, que fica doidinha pra botar o pau pra torar quando encontrar o Hit. E na próxima cena, a briga de casal começa. E a Zip e a Pip ficam seguindo os dois sem saber o que fazer. Até que eles encontram as menininhas recalcadas de Cherry Tail presas de novo. E o Hit, já com muito deboche, cola um lembretezinho nas patinhas delas. Lembretes das novas regras. A Zip ainda diz que a Sunny tá certa, é cedo demais pra saber se toda essa magia de pôneis terrestres é tão preocupante. Mas o Hit diz que ele é parte do motivo daquela magia estar ali. E se ele se tornar o motivo de todos se machucarem? E eu acho muito fofo como que o Hit é tão cuidadoso, dedicado, até quando ele erra tentando acertar. A cena muda pra delegacia, onde nós vemos o Spark fazendo muita bagunça. Até que a Izzy pergunta se ele quer um lanchinho, e é claro que ele quer. Quando ela vai procurar, ela acaba achando uma televisão com um vídeo do Hit falando tudo que ela precisa fazer para cuidar bem do Spark. Por exemplo, ele não pode comer antes de dormir e nem dormir antes de comer. E tinha uma lista enorme, cheia de coisas. Tipo, dá pra ver que o Hit é um pai bem rígido, um pai bem chatão. Mas a Izzy não quer nem saber das regras. E sem ela nem perceber, o Spark transforma biscoitos em penas que desaparecem
escuridão. Enquanto a Izzy cuida do Spark, vemos várias cenas do Hit, da Sunny e da Zip coletando dados de vários pôneis de Maritime Bay. A sandália, de um pônei cinza que não tem nome e etc. E sempre alguma coisa dava errado, e isso fazia o Hit colar mais e mais regras e fazendo a Sunny ficar mais e mais irritada. Voltando pra Izzy e pro Spark, o Spark estava acabando com tudo na delegacia, com tudo mesmo. E a Izzy fala: Spark, não faz isso de novo, a não ser que eu esteja filmando. Ela falou isso, eu não acredito. Top 10 piores babás de todos os tempos. A Pinkie Pie era muito melhor. O Spark só bagunça mais e mais, e a Izzy fala pra ele esquecer todas as regras, brilhar na escuridão, falando coisa que vilão falaria. Era pra ele se expressar ao máximo. E o Hit só vai botando regra e toma regra, toma regra, toma regra, até que os cascos dos pôneis terrestres começaram a brilhar e a magia deles simplesmente saiu do controle. Só não estava acontecendo isso com a Sunny e o Hit. Mas só quem não estava percebendo o que estava acontecendo com os outros pôneis terrestres era o Hit, porque a Sunny e a Zip já tinham percebido. E mesmo elas tentando avisar o Hit, ele não percebia o que estava acontecendo. Até que chegam a Jess e a Pip para dar o recado que a magia enlouqueceu. E a essa altura do campeonato, até os cascos do próprio Hit estavam brilhando, só os da Sunny que não. O que é muito esquisito, cara, porque a Sunny é uma pônei terrestre, só que em Make Your Mark não parece, ela nunca tem os mesmos problemas que eles têm. Sem contar que a gente não vê a Sunny usando a magia de pônei terrestre em Make Your Mark. Só em Charity, que a gente viu lá uma vez na vida. Mas aí é outros 500. Aqui em Make Your Mark é como se ela não fosse uma pônei terrestre. E isso era magia de pônei terrestre acumulada. Então essa era a hora do Hit perceber que ele errou. Mas olha o que esse Dotto fala, cara. Eu só tô tentando te falar. Eu deveria ter ido direto para os cristais da União. Quando os pôneis se uniram e os cristais foram criados, todo pônei ganhou a sua magia. Se conseguirmos remover o cristal terrestre... O quê? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí, gente. O Hit meio que virou um vilão querendo separar os cristais. Muito top, cara. Muito top. A Sunny, a Pip e a Zip foram correndo atrás do Hit, com a Sunny brigando e falando que isso não era o certo a se fazer, mas o Hit só revidava e ele estava bem decidido que ele ia fazer isso. Eu, se fosse a Sunny, teria usado minha magia de unicórnio para segurar o Hit à força. Mas a Sunny é meio... sei lá, ela aparentemente não iria querer fazer uma coisa dessas com o Hit. A Izzy ainda estava na delegacia e ela percebe que está acontecendo algo bem sério lá fora, porque a magia estava fora de controle dos pôneis terrestres e os amigos dela estavam correndo em direção à Casa de Cristal. Então, para não deixar o Spark sozinho, ela, mó paz, bota o Kennedy para cuidar dele. Sim, um pássaro. Ela deixou um bebê dragão por conta de um pássaro. Na Casa de Cristal, o Hit estava prestes a tirar o cristal de pôneis terrestres e as meninas estavam implorando. A Sunny já estava parecendo que queria chorar, mas não adiantava. A Sunny prefere que a magia acabe do que fazer alguma coisa com o Hit, cara. Minha filha, reage, bota o cropped, você é protagonista! Se eu estivesse ali, eu estaria cantando assim pra Sunny. Sunny, toma decisão, ou vai ficar sem magia. Hit não é bobo não, Sunny, toma decisão, ou vai ficar sem magia. E aí, qual vai ser? A graça da escolha é o Hit ou a magia? Se decide cantar, e aí, qual vai ser? A graça da escolha é o Hit ou a magia? Mas enfim, quando o Hit encosta no cristal, acontece isso. E o Hit fica tipo... O que eu estou fazendo? Você tinha razão. Esse não sou eu.
E todo mundo fica tipo... Esse tá todo óbvio! E vem uma cena muito bonitinha do Hit falando e sentindo medo de não ser o xerife que todos precisam. Mas a Sunny diz que ele sempre vai ser um bom xerife, porque ele se importa. Tipo, não tem nada a ver se ele matar todo mundo sem querer, o que vale é a intenção. Os Men 5 ficam muito felizes e as Cute Marks deles começam a brilhar. E o poder delas começa a se combinar e ser enviado para os cristais. E aí... vem um dos maiores surtos do planeta Terra. A Twilight apareceu! Ela apareceu na magia dos cristais, provavelmente como uma mensagem do passado. Eu até tinha gravado de tela minha reação na hora que eu tava assistindo o episódio pela primeiríssima vez. E apesar de só dar pra me ouvir dando umas risadas e uns gritos no fundo, eu vou mostrar mesmo assim. Vou mostrar uma parte. As magias do Cutie Mark estão se combinando. Que filtro é esse? Não é um filtro, é... Twilight Sparkle! E a Twilight diz muita coisa. A magia é viva, sempre mudando, se fortalecendo. Forças do mal vão querer explorá-la. Uma vez, uma pônei tentou roubar toda a magia de Equestria só pra ela. E quase conseguiu. E toda vez que ela ia falar o nome da Opaline, o holograma falhava. Foi tipo assim: eu fiz tudo o que pude para nos proteger da... concentrando toda a minha magia nos cristais e... mas o feitiço se quebrou. Estão expostos ao mundo novamente. Vocês devem tomar cuidado com a... antes que ela... eu estou com vocês. E bem, a Twilight falou muita coisa interessante aqui. Eu imagino que não foi só dar um jeito de proteger a magia, mas também de deter a Opaline e deixá-la bem longe dos pôneis. Deve ter ocorrido uma batalha épica entre essas duas lendas. Eu espero que algum dia eles revelem como que foi esse confronto histórico, porque aqui, pelo que a Twilight explicou, ficou tudo muito confuso. Por exemplo, se ela concentrou toda a sua magia nos cristais, então ela ficou sem magia, se sacrificou? Como assim? E outra, a Twilight nessa mensagem aqui não tava naquela forma governante, grandona que a gente viu no último episódio. Ela tava naquela forma pequenininha, normal dela, que ela passou o desenho praticamente todo, isso... Gente, isso é um baita erro de cronologia, mas pense em um erro. Porque a gente sabe que quando a Twilight criou os cristais, ela já era governante de Equestria, ela tava naquela forma grandona, toda poderosa. Como é que aqui ela tá naquela forma pequena, normal, que a gente sempre viu no desenho todo? Não faz sentido. Enfim, quando a mensagem acaba, os Men 5 nem dão bola, nem ficam nem tem muita vontade de tentar entender mais a fundo. Eles querem focar na missão de salvar Maritime Bay. A única que ficou meio curiosa foi a Zip. Ainda vemos uma cena da Opaline Foguinho e da Misty Santinha no Castelo Sombrio, com a Opaline adorando ver tudo isso de problemas de magia, de pônei terrestres, que pra ela não era um problema. Nos olhos dela, a magia estava florescendo, ficando mais poderosa do que nunca esteve antes. Então, quando ela for colher, vai estar muito bom, vai estar muito poderosa. Então, ela estava adorando. Então, ela foi dar sua risada embravada e a Misty foi tentar imitar, falhando miseravelmente. Mas então elas tentam de novo e dá mais certo. Em Maritime Bay tava tudo um caos. E sabe como que eles resolveram? Foi só os pôneis esquecerem as regras e guiarem suas magias. Tipo, eles são capazes, é só eles acreditarem neles mesmos. E tava dando certo, tava tudo voltando ao normal. Tipo, uau, que difícil! Temos mais uma cena do Sprout com ele esquecendo as regras, deixando de lado também, pra tentar domar sua magia. E tava dando certo também. Tanto é que ele até conseguiu desfazer a planta gigante que ele fez. E fazer uma maior ainda sem querer. Uma fruta gigantesca saiu rolando morro abaixo, igual naquela cena.
E o pior de tudo é que dessa vez as menininhas recalcadas de Chariot Ale estavam na frente presas em uma planta. E se elas não saíssem de lá a tempo, era vá. Os Men 5 correm para salvá-las, ficam na frente delas e conectam os cascos, porque suas magias eram mais fortes juntas. O Hit fica meio inseguro, mas a Sunny fala a coisa mais clichê do mundo. Calma, Hit, você só tem que confiar em si mesmo. Você já tem tudo que é preciso. Então, as Cute Marks deles começam a brilhar e também os cascos começam a brilhar de todos os Men 5, só que com cores diferentes. As magias das meninas impulsionam a magia do Hit e ele consegue criar uma árvore grandona no meio do caminho. E todos são salvos. Ou nem tanto. A árvore tá bem no meio do caminho. Estamos a salvo. Vamos salvar os pôneis. Nós vamos conseguir mesmo. Ai, não. Aqui, a Sunny tira a conclusão de que o Hit pode criar árvores mágicas. E alguns fãs até falaram que essa árvore que o Hit criou pode até ser a árvore da harmonia. Mas eu já falei aqui no canal e já foi confirmado que a árvore da harmonia na G5 é essa aí que eu tô mostrando na tela, que apareceu no filme de 2021. Então não, a árvore que o Hit criou aqui não é a árvore da harmonia. A não ser que os novos escritores quiseram mudar isso. Mas eu acho muito difícil. Agora, o que é possível de acontecer é que o Hit, juntamente com as amigas dele, consiga fazer a árvore da harmonia que a gente viu no filme voltar a ser mágica, porque ela não parece ter magia hoje em dia. E a Zip diz que as flores dessa árvore são familiares e que ela deve investigar. E depois dessa bagunça toda, os Men 5 escutam um barulhão, tipo como se fosse uma explosão, vindo da delegacia do Hit e saindo até uma fumaça verde. Só podia ser de quem? Isso mesmo, do Spike. E quando o Hit vai pra lá muito preocupado e pensando que a delegacia dele estaria só o pó da rabiola, ele é surpreendido vendo que está tudo maravilhosamente arrumado. Mas o Kennedy tava com uma vassoura. Arrumou antes do Hit chegar. E a Izzy disse que ela não seguiu as regras, ela só deixou o Spark ser feliz. E pelo visto deu certo. E o Spark dá um espirraço e o sopro de dragão que saiu da boca dele na hora transformou tudo na delegacia do Hit em coisas pra festa. E os Men 5 ficaram muito surpresos em saber que o Spark tinha magia. Menos a Izzy, que já sabia o tempo todo que ele tinha magia. Sim, a Izzy ela sabia, ela não contou pra ninguém, cara. Como assim? Vemos a cena final com muitos pôneis se reunindo perto da árvore pra apreciar a sua beleza, até que chega o Sparkzinho e chega ali perto da árvore e bota a garrinha dele ali. E olha só o que acontece. Tá bom, Spark. De magia basta por hoje. Sim, gente, é como se o Spark tivesse uma conexão mágica com aquela árvore. Quem sabe talvez ela seja capaz de aumentar o poder do Spark ou qualquer coisa assim. Eu acredito muito que essa árvore ainda vai ser muito importante para a história, mesmo ela provavelmente não sendo a árvore da harmonia. E assim, o episódio encerra. Moral da história, se o Spark não come antes de dormir e não dorme antes de comer, ele nem come nem dorme. Eu gostei desse episódio, como todos os episódios do capítulo 2, mas eu achei que ele foi muito clichê logo nas partes mais importantes, porque isso tudo de acreditar em si mesmo, não sei o que, não sei o que lá, é tudo muito clichê, muito comum. Ah, Gisele, mas no episódio de Chariot Ale, Problema de Unicórnio, quando o Hit falou que era pra Sunny acreditar nela mesma, você ficou muito feliz, ficou surtando, então por que aqui você tá reclamando? Porque quando o Hit em Chariot Ale falou pra Sunny que era pra ela acreditar nela mesma, que ela conseguia, que tava no coração dela, ficou tão bonito, não sei porquê, mas ficou tão bonito. E na Sunny não brilha, cara, não brilhou. E como eu já disse, a forma que o Sprout voltou
faltou foi super mal trabalhada. Foi, sem via de dúvidas, o pior desperdício de toda a G5. Eles poderiam ter feito um retorno muito melhor pro Sprout. E a última reclamação. O que aquela árvore tá fazendo no meio do caminho e de ir pra Canterlógica, rapaz? Tá no meio da rua, como assim? Podia ter colocado em qualquer lugar, podia ter colocado perto da Casa de Cristal, podia ter colocado em cima da delegacia do Hit, perto da árvore da harmonia, tanto faz, só não no meio da rua, cara. Como é que o povo vai passar? Mas, tirando todas essas imperfeições, o episódio ficou bem legal e interessante. Make or Mark arrasando como sempre. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de My Little Pony em grupos de My Little Pony. Um ótimo dia! Mágico!